Capítulo 7. Faça a sua parte. Como criar um amor inabalável. C. Martino. O amor é o oxigênio da alma. Tony Robbins. Sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas buscar e encontrar todas as barreiras internas que você criou contra ele. Rumi. Criar um relacionamento magnífico começa com educação para relacionamentos. E temos muito orgulho de você por dar o primeiro passo ao ler este livro. Ao fazer isso, você está demonstrando claramente que se recusa a aceitar a mediocridade na vida. Por que você iria aceitá-la quando é perfeitamente capaz de criar sua vida com um propósito e de ter o amor que deseja? Isso vai acontecer depois que você aprender a usar as ferramentas e estratégias mais eficazes para atingir esse objetivo. Querido, se você aplicar só uma pequena parte das ferramentas e estratégias que abordamos neste livro, vai se impressionar com a transformação que vai acontecer. Está na hora de pôr a mão na massa. Paulo e eu somos estrategistas por natureza, e esse é um dos principais diferenciais em nosso trabalho voltado para relacionamentos. Nos últimos 20 anos, usamos esse dom singular para criar ferramentas e estratégias para relacionamentos que funcionam na vida real. Em famílias de verdade. Criamos essas ferramentas e estratégias para desenvolvimento de relações ao transformar nossos sucessos com relacionamentos em ferramentas e estratégias que podem ser repetidas, aplicadas e ensinadas para você criar os mesmos resultados em sua vida. Se tiver disposição para pôr a mão na massa, vai conseguir criar um amor inabalável e uma paixão sem limites. Os 5 princípios básicos para transformar um relacionamento. 1. Não vai acontecer do nada. É preciso criar. 2. Seu parceiro não vai fazer isso por você. Você vai ter que criar. 3. É preciso arregaçar as mangas por você. Você não pode depender do que o seu parceiro fizer ou deixar de fazer. Faça por você. 4. Você não vai criar um amor inabalável e uma paixão sem limites apenas aprendendo as ferramentas e estratégias. Há uma grande diferença entre aprendê-las e vivê-las. 5. É preciso colocar em prática o que você aprendeu. Este capítulo foi escrito com o objetivo de fornecer as ferramentas e estratégias para começar a criar o seu amor inabalável. No próximo, vamos oferecer as ferramentas para criar a sua paixão sem limites. Nossas ferramentas e estratégias não são teóricas. Elas funcionam na vida real, com famílias de verdade. O que é a vida real? Para a maioria das famílias de hoje, a vida real se parece com uma das configurações a seguir, ou todas. A família pode ser assim: a mãe e o pai trabalham, dentro ou fora de casa, e estão muito sobrecarregados. Apenas um chefe de família cuida de tudo o que normalmente seria feito por 2 pessoas. A pessoa é solteira e deseja encontrar o amor eterno, mas os relacionamentos não deram certo no passado, ou a mãe e o pai não estão mais juntos. E tentar criar os filhos assim é muito mais difícil do que manter o relacionamento quando estavam juntos. O relacionamento está em uma situação difícil devido a problemas financeiros. Os patrões esperam que eles priorizem o trabalho em vez da família. A pessoa sente que está fracassando como parceiro e como pai ou mãe. Criar filhos é uma responsabilidade em tempo integral que não acaba. E ninguém está realmente preparado para lidar com essa dificuldade. Os pais se sentem tão culpados que nem sempre apreciam os bons momentos. Eles se sentem inferiores, porque parece que todos estão criando bem os filhos e eles são péssimos nisso. Um dos filhos está com muitos problemas, e os pais não sabem como resolvê-los. A pessoa não sabe como parar de brigar com o parceiro o tempo todo. Eles estão exaustos por tentar dar conta de tudo. Não há tempo para se divertir. Se eles estiverem fazendo sexo, não é com frequência. Quando fazem, não é aquele sexo ardente. Alguém tem um vício, e o casal está tentando lidar com a situação. Há drama familiar que causa sofrimento ou estresse de um ou de ambos os lados da família. Sim, um deles teve um caso, e os 2 não têm certeza se é possível se recuperar disso. No fim das contas, estamos ocupados e sobrecarregados cuidando das crianças, dos bichos de estimação e dos pais que envelhecem, trabalhando uma tonelada de horas, com muitos problemas. E ninguém jamais nos ensinou a ter um amor magnífico na vida real. Essa é a vida real.
Meu amigo, famílias reais estão enfrentando tudo isso e muito mais. Mesmo assim, no meio de tudo, precisamos ter um romance de contos de fadas que acontece do nada. A essa altura você certamente já entendeu que não é assim que funciona. As pessoas nos deram a expectativa de que deveríamos ter esse romance de contos de fadas, mas nunca nos disseram como fazer isso na vida real. Não havia modelo, educação para relacionamentos ou qualquer metodologia fornecida para que pudéssemos criá-lo. Basta. Esse legado gerou muito sofrimento desnecessário e levou à sociedade de relacionamentos descartáveis que temos hoje, em que as pessoas desistem do relacionamento quando a situação fica difícil, pois ninguém as ensinou a agir de outra forma. Amor. Você precisa de ferramentas reais que funcionem no meio de todos os nossos desafios. Se as ferramentas para relacionamentos não ensinarem a lidar com o cenário que descrevi anteriormente, então elas não servem de nada. Afinal, não é preciso muita habilidade para ter um romance mágico quando se está de férias, sem filhos e com todas as contas pagas. Também não exige muita habilidade criar sexo ardente com um novo e excitante parceiro amoroso. Contudo, é preciso muita habilidade para criar o tipo de amor inabalável em que nada poderá separá-los. E exige muita habilidade criar uma paixão sem limites, em que o sexo fica mais ardente com o tempo. Ainda mais no meio da vida real. É quando você precisa de um amor inabalável e de uma paixão sem limites. Como criar o alinhamento sólido como uma rocha que você deseja? Vamos reler a citação de Rumi que mostrei no começo deste capítulo. Sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas buscar e encontrar todas as barreiras internas que você criou contra ele. Rumi. O amor é um trabalho interno. Já está em você. Portanto, você não precisa encontrar o amor. O verdadeiro trabalho consiste em remover todas as bobagens de proteções, barreiras, sistemas de crenças falsas, regras e mentalidade que estão impedindo você de viver o amor que tanto deseja. Você tem a melhor das intenções. Eu te conheço, meu caro. Você quer um ótimo amor, pois foi feito para isso. E você pode tê-lo. Estou prestes a lhe mostrar as forças até então invisíveis que estão destruindo o relacionamento sólido como uma rocha que você deseja. Vamos ensiná-lo a parar de fazer o que está fazendo sem perceber. E vamos guiá-lo para fazer o que é necessário a fim de reconstruir as bases para o amor inabalável que você merece. Na verdade, o amor inabalável é criado nos pequenos momentos do dia. O primeiro passo consiste em aprender o que você está fazendo, diariamente, sem perceber para danificar seu relacionamento e como acabar com isso. Primeiro matador de relacionamentos. Anotar. Se você nasceu nos anos 1970 como eu ou depois, provavelmente foi criado para querer um relacionamento meio a meio. A maioria de nós aprendeu a desejar uma parceria em que você faria algo para seu parceiro e esperaria que ele retribuísse na mesma medida. Foi um grande avanço em relação às gerações machistas e chauvinistas do passado. Pelo menos o meio a meio se baseava em um desejo de igualdade. Infelizmente, o foco no relacionamento meio a meio tem uma consequência visível que está matando a maioria dos relacionamentos hoje. Deixe-me fazer uma pergunta. Como você sabe se o seu relacionamento é 50-50 e não 60-40 ou até mesmo 90-10? Resposta: anotando pontos. Para manter tudo igual no meio a meio, você está anotando os pontos do que obtém do seu parceiro em comparação ao que você oferece, certo? Em outras palavras, você sente necessidade de registrar o placar. Essa é a única forma de saber se você está recebendo tanto quanto está oferecendo em uma relação amorosa. Pior ainda, você faz, de modo consciente ou não, essa matemática do relacionamento na cabeça o dia inteiro, todos os dias, e sempre dá errado. Por quê? Bom, isso nos leva ao próximo problema. Segundo o matador de relacionamentos, usar a matemática errada quando você anota pontos, na verdade está medindo o que sente estar recebendo do parceiro versus o que você sente estar oferecendo a ele. Aqui está o problema. Seu parceiro é um ser humano, portanto alguém que, por definição, pensa, sente, processa e age de modo diferente de você. Então, quando você mede o que ele está lhe dando, essa conta nunca fecha.
porque o parceiro não está oferecendo a você do jeito que você teria feito para si mesmo. Veja bem, seu parceiro nunca será capaz de atender às suas expectativas, porque elas se baseiam em como você teria pensado, sentido, processado e agido. Em outras palavras, você espera receber do parceiro o que você teria dado a você, se estivesse no lugar dele. Leia essa frase de novo. Explicando de outra forma, você espera que seu parceiro reaja exatamente do mesmo jeito que você em todas as situações. Mas ele não é você e não reage da mesma forma. Então ele continuamente deixa a desejar na sua contagem. Você está minando a relação e nem percebe. Mas, quando você está cedendo, o quadro fica obviamente diferente. Como você reage ou oferece do jeitinho que gostaria de receber? Da sua perspectiva, você está oferecendo perfeitamente, de acordo com o seu sistema de avaliação pessoal, e apenas na sua cabeça. Você é um astro do rock. Entendeu como essa dinâmica sempre o faz sentir que está dando mais do que recebe? É por isso que você sempre se sente uma merda. Quer saber? Astro do rock, seu parceiro está fazendo a mesma porcaria de conta a seu respeito. E você está perdendo na matemática de pontos no relacionamento feita por ele. A questão é que os relacionamentos meio a meio, o ato de registrar pontos e matemática errada fazem os dois parceiros se sentirem uma merda. Se você está fazendo isso agora e quer transformar o relacionamento, precisa parar agora mesmo. Pelo seguinte motivo: anotar pontos bloqueia o processo de transformação no relacionamento. Dica prática: use a fórmula 100 a 100 para criar um amor inabalável e uma paixão sem limites. A única forma de vencer no amor é 100 a 100 em vez de 50 a 50. Você fornece o máximo do seu afeto ao seu parceiro, e ele oferece o máximo de volta. Você começa, você cria mudança, você transforma o relacionamento, você o inspira a mudar em resposta às suas atitudes. No fim das contas, como resultado de arregaçar as mangas, você vai viver um relacionamento em que seu parceiro lhe oferece tudo. Pergunta: se você ficar esperando o seu parceiro oferecer antes que você se disponha a fazê-lo, abordagem meio a meio, e seu parceiro estiver fazendo o mesmo, o que acontece? Resposta: nada. Nada acontece. Porque nenhum de vocês está oferecendo. Ambos ficam em falta, olhando para um relacionamento vazio e esperando que alguém vá com tudo. Quer saber? Meu querido, é você. Essa alguém é você. Você precisa ir com tudo para criar o relacionamento que deseja. Não importa o que o seu parceiro faz ou deixa de fazer. O relacionamento não é um lugar em que você aparece para obter algo do seu parceiro. É o lugar aonde você vai para oferecer algo a ele ou ela. Se os dois comparecem ao relacionamento para obter alguma coisa, não há nada, porque ninguém tem algo a oferecer. E infelizmente nós temos tudo a perder. Dica prática: ofereça amor ao seu parceiro íntimo sem anotar pontos, do mesmo modo como você faz com seus filhos ou com seu querido bichinho de estimação. Caso você ainda ache que não sabe fazer essa coisa de 100-100, pense nos pais de uma criança pequena. Os pais se dedicam de corpo e alma. Não há como o bebê contribuir nesse relacionamento. Os pais amam menos o bebê por estarem dando o seu máximo e o bebê não retribuir na mesma medida. Não. E também não o punem lhe negando amor só porque não é justo e porque eles não estão obtendo o que desejam em troca. Eles não têm expectativas em relação ao bebê. Consequentemente não anotam pontos e não se decepcionam. O sorriso, o contentamento e os carinhos do bebê são recompensas mais do que suficientes. Eu digo aos meus alunos o tempo todo: troquem suas expectativas por apreciação e observem a transformação que acontece. A única equipe vencedora. É hora de ir com tudo. Amor. Está pronto para criar o seu amor inabalável? Ter um amor inabalável significa estar alinhado ao seu parceiro como uma equipe, que vocês se apoiam em tudo e que nada pode separá-los. Lembre-se, o amor inabalável não brota do nada. Ninguém vai entregar esse tipo de alinhamento a você de bandeja. Não dá para simplesmente esbarrar nisso por aí. E não é o seu parceiro que está impedindo você de obter esse amor. Nós fornecemos as estratégias e ferramentas, mas você provavelmente sabe o que vou dizer agora.
Usá-las para criar um alinhamento imperturbável com seu parceiro é uma escolha. Você está disposto a avançar e fazer isso por si mesmo? Ótimo! Porque nós vamos começar agora. 4 passos para um relacionamento sólido como uma rocha. Primeiro passo: seja claríssimo quanto às suas prioridades. Você sabia que, há muito tempo, um dos principais elementos na cerimônia do casamento era quando todos os cidadãos do vilarejo se reuniam e o oficiante notificava a todos que, a partir daquele momento, a noiva e o noivo iriam priorizar a nova família primária em relação às famílias de origem. A cerimônia era um veículo para avisar a comunidade sobre a situação dali em diante. Infelizmente, não só isso foi abandonado pelas cerimônias de casamento modernas, como a intenção também foi completamente perdida. Ninguém ensina que devemos mudar a prioridade para o cônjuge e os filhos, que dirá como reconfigurar a prioridade do nosso relacionamento com a família de origem, além de todos os outros relacionamentos. Se você quiser criar o seu relacionamento sólido como uma rocha, é preciso ser bem claro em relação à hierarquia. Prioridades: 1. Parceiro e filhos. 2. Pais e irmãos. 3. Família estendida e amigos. Em tese, é bem simples. Absolutamente ninguém está acima do seu cônjuge. Ninguém. Além disso, se o seu parceiro sente que todo mundo é mais importante que ele, seu relacionamento está com problemas. E no fundo você sabe disso. Eu digo em tese porque há uma grande lacuna entre aprender a ferramenta da hierarquia dos relacionamentos e vivê-la. E não há como fingir. Ou o seu parceiro sente que é o seu número 1, ou não sente. Na verdade, você cria ou destrói o alinhamento com o seu parceiro a cada escolha que faz durante os pequenos momentos ao longo do dia. Observação: uma das minhas clientes, Cara, um dia levantou a mão e disse: Não tenho relacionamento algum com minha família, mas tenho amigos tão leais e importantes em meu mundo que são como parentes. O que faço com os níveis 2 e 3? Minha resposta: nem todos têm relacionamentos com a família biológica pertencem ao nível 2. Você não prioriza um integrante da família para o nível 2 se essa pessoa não fizer parte saudável da sua vida. Nós aceitamos e apoiamos que você projete a vida de modo autêntico para si mesmo. Como você tem a benção de ter esses amigos lindos em sua vida que o amam e valorizam, então aprecie o fato de o universo ter dado a você a família de que precisa. Decida quem entre esses amigos é realmente a família que a gente escolhe e priorize esses amigos para o nível 2. Exemplo real de família de origem: minha aluna Debra enfrentou um desafio ao priorizar o marido e o filho pequeno em relação à mãe nas datas comemorativas. Talvez você se identifique com isso. Debra e o marido Jeff levavam o filho Zack para a casa dos pais de Debra em todas as vésperas de Natal. Em determinado ano, Debra estava com 7 meses de gravidez, e Zack, com 2 anos de idade, criava problemas quando os pais não o colocavam na cama às 19:30. Jeff sugeriu a Debra que eles começassem uma nova tradição: passar a noite de Natal em casa e visitar a família de Debra na manhã do dia 25. Debra achou a ideia ótima, mas ficou com medo da reação da mãe. Quando Debra mencionou isso à mãe, a reação foi exatamente como ela imaginava: praticamente o início da Terceira Guerra Mundial. Vamos explorar 2 cenários possíveis em que Debra vai criar alinhamento com o marido ou destruir ou priorizar a mãe. Roteiro para o primeiro cenário, em que Debra se alinha com a família de origem em vez do marido. Debra, sem expressar seu desejo e usando o tempo como desculpa: Mãe, o tempo está muito ruim. Nós não vamos. Mãe, caprichando na culpa para obter o que deseja: Mas você sempre vem. Em Natal. Debra, cedendo para manter a paz: Talvez a gente vá depois, se o tempo abrir. Mãe, usa mais culpa e constrangimento, pois ainda não conseguiu o que deseja. Bom, o seu irmão vem. Ele não viu problema nisso. Debra, cedendo e agradando de novo: Certo. Vou falar como Jeff e ver o que ele diz. Debra pergunta a Jeff se ele aceita ir. Jeff, profundamente indignado porque ela sempre cede à mãe e ele já está de saco cheio: Nós já falamos sobre isso. Debra, com medo de desagradar a mãe e querendo que o marido ceda para ajudar a manter a paz: Eu sei, mas...
Jeff, sai batendo a porta, com raiva por nunca vir em primeiro lugar e sentindo que nunca é ouvido e sempre atropelado pela família de Deborah. Roteiro para o segundo cenário, em que Debra se alinha com o marido Debra, assumindo o que ele e Jeff desejam. Mãe, o Jeff e eu decidimos que este ano, como nossa família está crescendo, está na hora de criar uma tradição para as festas que seja melhor para os nossos filhos. De agora em diante, nós vamos passar a véspera de Natal com as crianças aqui em casa, como você fez com a gente quando nós éramos pequenos. Nós adoramos essa tradição. Então vamos começá-la na nossa família. Se o tempo permitir, nós vamos visitar vocês no dia 25 em vez do dia 24. Mãe, tentando usar culpa para obter o que deseja, mas você sempre vem. Em Natal. Debra, reconhecendo os sentimentos da mãe, mas mantendo a firmeza. Entendo que você esteja decepcionada, mãe, mas a nossa família está mudando, e o Jeff e eu sentimos que é o melhor para nós. Mãe, tentando a tática da culpa e vergonha de novo. Bom, o seu irmão vem. Ele já tem 3 filhos, não viu problema nisso. Debra, resoluta. Mãe, o Pete faz o que é melhor para ele, e o Jeff e eu fazemos o que é melhor para nossa família. Vamos estar aí na manhã do dia 25 para celebrar com todos vocês. Mãe, aceita os novos termos porque Debra não cedeu. Está bem, Debra. Antes de entrarmos nesse cenário, Debra deixou claro que a prioridade dela era o marido e os filhos. Então sabia a decisão que precisava tomar a respeito da mãe. Ela sabia o que precisava lhe dizer e sabia o resultado dessa conversa. Quando você tem clareza total de que seu parceiro é o número 1, pode tomar decisões baseadas em prioridades de modo mais fácil no meio das situações complicadas da vida real. Embora o processo de tomada de decisão esteja claro para você, o processo com sua família nem sempre vai ser fácil, porque a maioria das pessoas resiste a mudanças. Assim como aconteceu com Debra quando ela precisou fazer a escolha entre decepcionar a mãe e quebrar o alinhamento com o marido. Você vai ter que fazer escolhas semelhantes e depois ter conversas difíceis com seus entes queridos que resistem às suas decisões. Dica prática: aprenda ferramentas para enfrentar conversas difíceis e construir relacionamentos em vez de destruí-los. Os resultados valem muito o esforço necessário para aprendê-la. Nós sabemos que não é fácil. Na verdade, passamos uma quantidade significativa de tempo ensinando nossos alunos a ter conversas construtivas, que formam uma base sólida de tijolos no relacionamento para não ficarem pisando em ovos o tempo todo. Se você for como os alunos que atendemos, provavelmente há muitas conversas construtivas que precisam acontecer em suas relações interpessoais. São os diálogos difíceis que você costuma evitar por serem desconfortáveis ou porque simplesmente não vão dar certo. Evitar essas conversas, contudo, leva a dor persistente, frustração e decepção, porque a situação não muda. Paul e eu criamos uma metodologia simples para ajudar nossos alunos a enfrentar qualquer temática e ter um bom resultado. Isso não significa que você vai vencer como em um debate. Enfrentar a conversa com sucesso significa que, depois de ter terminado de expor suas perspectivas, você e seu parceiro estarão mais próximos. Vocês terão uma compreensão mais sincera um do outro. Ambos se sentirão ouvidos e colocarão um tijolo sólido na base do seu relacionamento, podendo construir a partir disso. Paul e eu criamos um vídeo de treinamento e um livro de exercícios, incluindo uma estrutura passo a passo do tipo preencha as lacunas que você pode usar para enfrentar qualquer conversa construtiva com sucesso. Você pode usar essa ferramenta poderosa em seu casamento, com os parentes, no trabalho e com seus filhos. Em qualquer conversa interpessoal. Bônus: visite relationshipdevelopment.org/teambonus, em inglês, para baixar um vídeo e um livro de exercícios gratuitos sobre as conversas construtivas. Em resumo, se você quiser um amor inabalável, seu parceiro e seus filhos precisam vir em primeiro lugar. Acima de tudo, segundo passo: nunca, jamais, fale mal do seu parceiro. Nós observamos uma tendência perturbadora, uma epidemia de pessoas procurando defeitos, falando mal,
criticando, competindo com o parceiro e o destruindo na frente de outras pessoas. Pior ainda, isso virou algo socialmente aceitável. Na verdade, tanto homens quanto mulheres geralmente conversam com amigos reclamando dos parceiros. Você já viu algo assim em um grupo de mulheres? Mulher 1. Preciso voltar para casa antes de começar o jogo de futebol do Alex para fazer o jantar. Ou ele vai acabar comendo salgadinhos de queijo com refrigerante, se eu deixar por conta do Bill. Mulher 2. Ah, nem fala. Outro dia o João quis fazer um sanduíche para mim. Não, obrigada. Mulher 3. Comigo é a pior ainda. O Bobby vestiu a Micaela para a aula de balé e colocou meia calça por cima do colante. É uma competição pela medalha de honra para a mulher que está lidando com o pior marido. Há muitos anos havia uma coluna de revista chamada O Prêmio do Pior Marido, que publicava os comentários das leitoras sobre os respectivos cônjuges. O marido que fazia mais besteira ganhava o prêmio. Queridas, pensem nisso. Quantos protestos não faríamos se existisse uma coluna em que homens reclamassem das esposas, dando a elas o prêmio de pior esposa? Eu sei que o objetivo era fazer piada, mas sinceramente não tem graça nenhuma para os parceiros nesses relacionamentos. Se você é uma mulher, é o seu marido que você está destruindo na frente de outras mulheres. Para quê? Para ter assunto e passar o tempo. Para que as outras tenham pena de você. Para obter empatia. Para conseguir risos à custa dele. Se você faz isso e quer apoio incondicional do parceiro para todos os seus sonhos ou que ele dedique a vida a servi-la, você está se enganando. Minha amiga, por favor, abre os olhos e veja que isso está destruindo a base do que você deseja ter. Não são apenas mulheres que fazem isso. Veja como seria a mesma situação com homens. Homem 1. Eu trabalho 10 horas por dia. A Nicole chega em casa 3 horas antes de mim. Quando eu chego, a casa está uma bagunça e ela espera que eu faça alguma coisa. O que raios ela faz com todo esse tempo livre? Homem 2. Eu ficaria feliz no seu lugar. Quando chego em casa, a Sheila fala sobre o dia dela uns 20 minutos sem parar. Dá vontade de me matar para acabar logo, mas não a interrompo para ela não começar tudo de novo. Homem 3. Pelo menos vocês veem as suas mulheres. A Debney se esforça para sair do escritório e estar em casa antes das 11 da noite. Ela está tão exausta o tempo todo que nunca está no clima. Se você está fazendo isso e quer que ela honre você com todo o apoio e alinhamento, só pode estar maluco. Por definição, sempre que você fala mal do seu parceiro na frente de alguém, está quebrando o alinhamento que deseja criar. Não acredite na mentira de que os olhos não veem e o coração não sente, achando que é tudo diversão desde que seu parceiro não esteja ali para ouvir. Errado. Ele sente o que acontece. Além disso, suas ações não ficam só ali. Se você tem o hábito de falar mal do seu parceiro, vai acabar tendo um lapso e fazendo isso na frente dele. Ou a pessoa com quem você reclamou vai fazer isso por você. Além do mais, quando você fala mal do seu parceiro, está colocando uma terceira pessoa entre vocês. Por definição, isso abala a relação. Estou tomando uma posição pelo seu relacionamento agora. Use as dicas práticas a seguir para garantir que vai parar de falar mal do seu parceiro. Primeira dica prática: faça um juramento de nunca mais falar mal do seu parceiro para outras pessoas. Isso significa que você nunca mais poderá ter um sentimento ou pensamento negativo sobre seu parceiro. Não. É claro que você vai ter. Você é um ser humano. Continue lendo para saber o que fazer em relação a isso. Segunda dica prática: se algo estiver incomodando, fale diretamente com o seu parceiro. Não com outras pessoas. Esta é a sua oportunidade. Se algo não estiver bom para você, significa que há trabalho a fazer. É uma oportunidade de construir seu relacionamento e melhorar a situação. Não evite o debate. Enfrente. Exponha a questão diretamente para o seu parceiro. Se seu relacionamento ainda não está no ponto de permitir essas conversas, vá para a terceira dica prática. Terceira dica prática: leve seu desafio a um coach ou mentor que possa fornecer orientação especializada a fim de mudar a situação que você não sabe resolver e criar um resultado melhor. Se houver algo frustrando você,
Em vez de reclamar sobre isso e não ver mudança alguma, eu posso ensiná-lo a mudar isso sem precisar que seu parceiro mude primeiro. Fortaleça-se e melhore sua vida. Quarta dica prática: assuma sua responsabilidade em vez de reclamar. Reclamar significa falar mal do parceiro e não agir para melhorar seu relacionamento ou conversa. Isso apenas expõe e deixa o seu parceiro com má fama para o seu interlocutor. Pior ainda, deixa você se sentindo impotente, porque, como é tudo culpa dele, não há nada que você possa fazer até ele mudar. Ensinamos nossos alunos a enfrentar um desafio envolvendo o parceiro usando uma declaração de responsabilidade pessoal. Essa ferramenta permite expressar sua frustração de modo a se concentrar onde você está empacado. Trata-se de expressar o mesmo tipo de dificuldade, mas, em vez de reclamar sobre ele, é tudo voltado para você e para o que você pode fazer para mudar isso. Exemplo de roteiro de responsabilidade pessoal. Estou com muita dificuldade. Tenho um gatilho quando John chega. Quando ele está com problemas ou de mau humor por não ter tido um dia bom. Isso me coloca abaixo da linha dos 50% e ativa um gatilho nas crianças. Sei que preciso mudar isso para ficar acima da linha dos 50% e ajudá-las a enfrentar a situação, mas ainda não descobri como. Estou muito frustrada comigo mesma. Ajudem, por favor. Quinta dica prática: compartilhe seu desafio com a plateia certa. Obviamente você não pode compartilhar uma declaração de responsabilidade pessoal com qualquer pessoa. Nem todos em seu mundo vão entender. Se você estiver trabalhando com um coach ou mentor especializado nessa área, poderá obter resultados surpreendentes. Além disso, se houver outras pessoas em seu círculo nessa mesma jornada para desenvolver seus relacionamentos, elas vão entender muito bem o seu desafio. É por isso que nossos alunos dizem que a tribo do sétimo poder mudou a vida deles. Sétimo poder é um termo que se refere às pessoas em sua vida que estão no caminho do desenvolvimento pessoal como você. São as pessoas com quem você cresce. Elas vão desafiá-lo quando seus esforços não forem suficientes e vão levantá-lo quando você cair. Elas podem não estar fazendo o mesmo tipo de trabalho de desenvolvimento que o seu, mas gostam do crescimento e entendem sua situação. Isso não descreve a maioria das pessoas em sua vida. A falta de pessoas em sua tribo do sétimo poder pode ser tão dolorosa quanto destrutiva para o seu progresso. É por isso que criamos uma comunidade confiável de colegas para você. E aí, está pronto para fazer o juramento? Sim. Ótimo. Então repita comigo. Declaro que não terei mais o comportamento destrutivo de falar mal do meu parceiro para outras pessoas. Oportunidade para o milagre da manhã. Acrescente essa afirmação ao seu milagre da manhã. Você deu o primeiro passo rumo a um relacionamento sólido como uma rocha. Agora você precisa entender que vai estar na escala em relação a essa mudança, para não ficar desestimulado quando inevitavelmente cometer um deslize. Esse comportamento ficou tão arraigado na maioria das pessoas que no começo elas nem percebem o que estão fazendo até estarem na metade da reclamação. Tudo bem, é perfeitamente normal. Lembre-se, toda mudança acontece aos poucos. O primeiro passo consiste em decidir mudar. Quando você cair, levante-se e continue em frente. Terceiro passo: jamais concorde com alguém que fale mal do seu parceiro. Se você quiser um amor inabalável, não pode apenas deixar de falar mal do parceiro e parar por aí. Se outra pessoa disser alguma coisa negativa sobre seu parceiro, você não pode concordar. Mesmo que concorde com o que a outra pessoa disse, você não pode se alinhar com ela contra o seu parceiro. Isso pode ser mais fácil falar do que fazer. No próximo passo, vou fornecer roteiros e ferramentas, além de um exemplo que vai ajudar a entender o que fazer nessa situação. Quarto passo: diante de algo negativo dito sobre seu parceiro, você não pode se calar. Se você quiser criar um amor inabalável, não pode se calar diante de algo negativo dito sobre seu parceiro. Você precisa usar afirmações positivas sobre ele ou ela para mandar um recado bem claro. Essa é difícil, ainda mais se você concorda com o que foi dito, como fez o meu aluno de coaching, Jackson.
Em uma situação que viveu com a esposa, ele perguntou como devia ter agido em uma cena que relatou durante nossa sessão de perguntas e respostas. Sábado passado nós planejamos encontrar uns amigos no cinema às 19h30. Tara vinha de algum lugar do outro lado da cidade. Então ela ia me encontrar lá mesmo. Eu cheguei às 19h30. O outro casal estava lá às 19h30, mas nenhum sinal de Tara. Por volta das 19h55, meu colega Brian disse: "Cadê a Tara? Ela sempre se atrasa." Antes que pudesse me controlar, eu me vi dizendo: "Nem me fale. Tenho que viver com isso todos os dias. Vou mandar mensagem para ela de novo." Assim que disse isso eu sabia que não devia ter falado, mas o que eu podia fazer? Concordo totalmente com ele. Ela só apareceu às 20h10. Você sabe que isso me deixa maluco, e estou trabalhando para mudar esse gatilho. Mas o que fazer quando outra pessoa reclama da mesma coisa que me deixa louco em relação à minha esposa? Tenho certeza de que você quer saber o que eu disse a Jackson. Aperte os cintos, meu anjo. Lá vamos nós. Quando você mudar o significado que está dando ao comportamento da sua esposa em relação ao tempo, além de não ativar mais seu gatilho, vai se sentir muito coerente ao abordar o assunto com outras pessoas. Depois eu sugeri um roteiro como este. Brian, sabe o que eu mais amo na Tara? Ela é tão presente e vive tanto o momento que pega toda a alegria da vida e amplifica em mais de 1000 vezes. Ela vive de verdade. É tão cheia de empolgação e apreciação por todas as experiências de vida que não é tão ligada nesse negócio de horários e prazos. Todo dia ela me ensina a viver o momento em vez de ver a vida passar. Prefiro vê-la fazendo isso a ver esse filme que estamos prestes a assistir. Depois de mais de um redirecionamento como esse, Brian provavelmente não vai precisar que isso aconteça de novo para receber a mensagem clara de não falar mal de Tara, pois Jackson não vai gostar. Aliás, quando Jackson fez o trabalho para mudar sua visão de mundo e apreciar Tara por essas bênçãos que ela traz em vez de julgá-la e deixar a necessidade de controle atuar como gatilho, o relacionamento com a esposa e a experiência de vida só melhoraram. PS. Tara ficou tão inspirada pelo apreço de Jackson e com o fato de ele tê-la defendido que começou a criar sistemas para melhorar a pontualidade, porque desejava fazer isso por Jackson. Ele inspirou uma mudança nela. É assim que funciona. Põe a mão na massa. Trabalhe para mudar como você se sente em relação ao gatilho que seu parceiro ativa em você. Não fale mal dele. Arregace as mangas e mude a situação para o melhor. Esses desafios e oportunidades são chances de fazer o trabalho que precisa ser feito. São para você. Nós ensinamos incontáveis ferramentas práticas para criar um relacionamento sólido como uma rocha na vida real. Mas tudo começa com esses 4 passos básicos para obter um relacionamento inabalável. Agora que você sabe o que deve parar de fazer e o que deve começar a fazer para criar o relacionamento que deseja, a partir de hoje pode passar a agir e estar presente de outra forma, de modo a construir a base para o relacionamento sólido como uma rocha que você deseja. É uma habilidade que pode ser aprendida. Exige trabalho, mas vale muito a pena, porque, uma vez criado o amor inabalável, você terá uma base sólida para criar uma paixão sem limites. Estudo de caso em um relacionamento real. Grace. Antes, meu casamento sempre foi afetuoso, mas estava faltando alguma coisa que eu nem sabia o que era. Paixão. Não saímos para um encontro amoroso fazia uns 6 meses. Com 2 filhos, de 1 e 4 anos de idade, nós entendemos que era um dos sacrifícios que é preciso fazer quando os filhos são pequenos e a grana é curta. Meu marido não tinha o menor interesse em participar desse trabalho pelo relacionamento. Ele simplesmente não gosta desse negócio, de forma alguma. Quando Stacey disse que basta um parceiro, essa era a solução de que eu precisava. Mãos à obra. Logo depois que começamos o programa pela internet, tivemos vários encontros amorosos e estávamos sempre planejando mais. Stacey ofereceu ótimas estratégias para ter um encontro amoroso com seu parceiro, mesmo com filhos e um orçamento curtíssimo. E elas funcionam. Em nosso casamento, o lema sempre foi abertos, honestos, verdadeiros. Mas esse material deu ferramentas para ser ainda mais aberta,
honesta e verdadeira ao me permitir aprender mais sobre mim e meu parceiro. A compreensão das energias masculina e feminina e das diferenças entre homens e mulheres foi fundamental para mim. Depois, vivi tantas mudanças, tantos momentos de descoberta, que nem sei por onde começar. Até meu marido, que no início estava resistente, começou a notar as diferenças em mim e em nosso casamento. O que é INCRIVL? Agora nós lidamos melhor e mais depressa com as situações difíceis e não demoramos a retomar a intimidade após períodos de distância. Me senti extremamente grata pelas mudanças que vivemos. Tudo o que aprendi com Stacey e Paul funcionou para mim. Não há dúvida de que eles se preocupam de modo sincero, verdadeiro e profundo em mudar os relacionamentos íntimos das pessoas e consequentemente a vida das crianças. E mais do que isso, não há dúvida de que eles se importam em mudar a minha vida. É por isso que participei de 2 eventos ao vivo com eles e continuo pondo a mão na massa. Obrigada, Stacey e Paul, pelas mudanças que vocês possibilitaram para mim e pelas que ainda estão por vir. Os segredos do sucesso dela. Ter fé. Gracia realmente queria criar um amor inabalável e uma paixão sem limites em seu casamento, mas temia que nosso conteúdo não estivesse de acordo com as suas crenças espirituais. Ela não se fechou, manteve o interesse e explorou nosso conteúdo de coração aberto e olhos abertos. Gracia ficou maravilhada ao saber que nossos ensinamentos estavam todos de acordo com as crenças espirituais que são tão importantes para ela. Na verdade, Gracia acredita que aprender a amar em um nível superior ajudou a ser uma pessoa ainda melhor em termos de espiritualidade. Está disposto a pôr a mão na massa. Gracia estava disposta a trabalhar sem a participação do marido. O fato de ele não estar interessado e de ter dito a ela que jamais se interessaria por esse tipo de trabalho não a impediu de seguir em frente. Gracia foi contudo por sua família, disposta a arregaçar as mangas e ser heroína. Cultivar o 7º poder. Sempre que Gracia faz um programa ou evento conosco, está fortalecendo sua tribo do 7º poder. Como resultado, ela contar com um grupo forte de pessoas em sua vida que apoiam, além de entenderem quem ela é e o que está fazendo. Estudo de caso em um relacionamento real. Stepia. Antes de trabalhar com Stacey, meu marido e eu estávamos cada vez mais afastados, e eu sabia disso. Embora ele e eu tivéssemos algo incrível em nosso relacionamento, a paixão diminuiu, e a conexão, idem. Como já tínhamos 2 filhos pequenos e outro bebê a caminho, eu queria agir. Nós dois andávamos muito ocupados e esgotados. Eu sabia que precisávamos de uma grande dose de paixão, mas não sabia por onde começar. Depois, após trabalhar com Stacey e participar do programa, as conversas, o nível de compreensão, apreciação e conexão apaixonada que criei com meu marido não tem preço. Essa mudança na conexão mudou até o relacionamento que temos com as crianças. Somos uma equipe, e nosso apoio recíproco. Além disso, eu sou a única a participar do programa desde o primeiro módulo. Meu marido está ocupado demais para continuar. Tudo o que eu queria, uma conexão e intimidade mais profundas, foi às alturas depois que participei do programa com Stacey e Paul. Meu casamento é muito apaixonado, lindo e exatamente o que eu procurava. Os segredos do sucesso dela. Ver a situação como ela é, em vez de olhar para trás e ver o casamento incrível que tinham antes. Stepia reconheceu as mudanças que estavam acontecendo depois de vários filhos e com uma vida mais ocupada. Ela reconheceu que a nova fase do casamento exigia algo diferente e começou a procurar respostas. Está disposto a arregaçar as mangas. Stepia estava disposta a agir sem a participação do marido. Embora acreditasse no trabalho, ele não tinha tempo para acompanhar. Stepia não anotou pontos. Ela não parou de pôr a mão na massa quando ele não teve mais tempo para o programa. Ela foi contudo mudar a forma de estar presente no dia a dia. Stepia estava disposta a mudar sua presença no casamento. Ela trouxe um novo patamar de vulnerabilidade, confiança e abertura para o marido e reacendeu a paixão.